Olá, gente. Muito bom dia. Muito obrigado por você estar aí nesse dia 19/12 para a gente conversar sobre a palavra de Deus. E hoje eu quero te convidar a uma leitura bíblica que se encontra, a primeira leitura, em Mateus capítulo 4, versículo 19, que diz assim, ó: E disse-lhe: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Esse texto, capítulo 4 de Mateus, ele se passa logo depois da tentação de Jesus. Jesus decide fazer um período de 40 dias e 40 noites de jejum e oração. Olha bem, Jesus, né? Ele tinha que tomar algumas decisões importantes, sobre elas a decisão de quem ele ia transformar em discípulos, quem que ele ia transformar em pescadores de homens, quem ele ia transformar em seus seguidores. E seguidor não é só seguir, ir atrás, mas é ficar parecido. Quem que ele ia fazer ficar parecido com ele para que o legado da sua mensagem pudesse transformar o mundo, para que o reino de Deus fosse estabelecido? Quem seriam essas pessoas? Olha o grau de importância e de profundidade da missão, né? Ele tinha que pegar algumas pessoas e essas pessoas seriam transformadas. Você vai falar assim, mas pô, você está falando de Jesus. Jesus vai dizer lá na frente, lá para frente, no Evangelho de João, ele fala assim: todos os que o Pai me deu virá a mim. Todos os que o Pai me deu, e no capítulo 17 de João, ele fala assim: ó, todos os que o Senhor me deu, eu tenho mantido até agora. Então olha só, Jesus ele escolheu a partir da inspiração, da iluminação e do direcionamento de Deus. E para ele receber essa iluminação, essa inspiração, esse direcionamento, ele sentiu a necessidade de passar um tempo a sós com Deus. Então ele foi para o deserto, em jejum e oração durante 40 dias e 40 noites, para se preparar para essa escolha, para que ela pudesse ser bem feita. E descendo então, ou saindo então dessa condição, dessa tentação que ele passou e desse momento que ele passou de jejum e oração, porque durante esse período ele foi tentado pelo diabo, ele então chega a Galiléia e ele vê Simão e André, seu irmão, que eram pescadores. E esses homens estavam ali trabalhando, eles tinham acabado de trabalhar a noite inteira e estavam ali na beirada do rio, do mar, né, do mar da Galiléia, que na verdade era um grande rio. E Jesus fala isso com eles: venham comigo e eu vou fazer de vocês pescadores de homens, eu vou transformar vocês. Transformar. Não é só andar junto, mas transformar. Transformar. Transformar a partir da influência. Liderança é influência, né? Liderança, a pessoa que te lidera é a pessoa que te influencia, que faz você mudar a maneira de pensar, que faz você mudar os caminhos pelos quais você quer andar. A pessoa que tem o poder de trazer uma certa influência na sua vida a ponto de fazer você refletir e ponderar se os seus caminhos são corretos e mudar as atitudes em virtude dessa pessoa, daquilo que aquela pessoa fala ou faz, essa pessoa ela exerce um certo tipo de liderança sobre a sua vida. E Jesus, então, agora, para exercer essa liderança sobre Simão e André, ele fala: venham comigo, vocês são pescadores, né? Vou transformar vocês em pescadores de homens, vou transformar, vou mudar vocês, vou mudar a estrutura mental, vou mudar a condição de pensamento de vocês, para que vocês se tornem pescadores de homens, né? Então, eles são transformados para uma obra. Nós todos estamos em construção, sabia disso? Você não é um objeto, você não é um objeto, ou você não é uma pessoa que está pronta e acabada. Você não é uma coisa que está pronta e acabada. Eu também não sou. Nós estamos em processo de transformação constante, transformação da consciência, né? Transformação de nós mesmos, da natureza física mesmo, porque nossas células estão se renovando o tempo todo. Então a gente está sempre sendo transformados, né? E o Evangelho tem essa proposta de transformar a gente por dentro, transformar o homem interior. Por isso que lá em Romanos 12 fala: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Uma vez que acontece a metanoia, que é a mudança de consciência, então toda a nossa natureza é transformada, né? E ele transforma para que as virtudes dessa transformação também possam influenciar outras pessoas para também quererem ser transformadas. Entende? Então, quando Jesus fala assim: olha, vocês serão pescadores de homens, ele está dizendo: vocês vão influenciar outros homens. Eu quero influenciar vocês e vocês vão influenciar outros homens. Então, nós não fomos transformados simplesmente para estarmos transformados, mas também para trabalhar na transformação de outras pessoas, na influência de outras pessoas. Recentemente, numa das lives, eu falei que um amigo meu, por exemplo, parou de beber porque ele
a esposa ficou grávida, e ele falou: não quero influenciar meu filho negativamente. Nós temos o poder de influenciar, então nós somos chamados para isso, né? Com uma consciência nova, com a mente transformada pelo poder do Evangelho, nós podemos influenciar as pessoas. Outro texto que eu gostaria de ler aqui é o seguinte, é Mateus capítulo 13, versículo 47 a 51. Diz assim, ó: igualmente o reino de Deus é semelhante a uma rede lançada ao mar, e que apanha toda qualidade de peixes, e estando cheia, a puxam para a praia, e assentando-se apanham para os cestos os bons, os ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus de entre os justos, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. E disse-lhes Jesus: entendestes essas coisas? Disseram eles: sim, Senhor. Ele termina falando assim: vocês entenderam o que eu disse? O reino de Deus é semelhante a uma rede lançada ao mar, a qual apanha todo tipo de peixe. Ele estava falando para pescadores, né? O primeiro texto que a gente leu mostra que Jesus encontra 2 homens pescando. E todos os demais apóstolos de Jesus tinham uma profissão semelhante. E aqui agora ele conta, ele fala: o reino de Deus é semelhante a uma rede lançada ao mar que apanha vários tipos de peixes. E na consumação dos séculos, esses peixes serão separados entre aqueles que não foram transformados e aqueles que foram transformados. Aqueles que se deixaram regenerar e aqueles que não se deixaram regenerar. É claro que ele não está falando de peixes dessa natureza. Nesse momento ele já está falando de pessoas. A igreja é semelhante a uma rede. A igreja não é o reino de Deus, mas ela aponta para o reino. Mas ela é a rede lançada. Todo tipo de gente, todo tipo de pessoas, todo tipo de temperamento, todo tipo de história, todo tipo de coisa, né? A gente entra na igreja, às vezes, se você não nasceu no lar evangélico, se você teve uma vida pregressa no mundo e tal, quando você chega na igreja, você chega cheio de carrapicho, cheio de vícios, cheio de mania, cheio de coisas. E essas coisas o Espírito Santo vai depurando, né? Ele vai limpando. Você está dentro da rede. Lembra que ele falou aqui? O reino de Deus é semelhante a uma rede lançada, em que então vem os pescadores e eles então vão escolhendo os peixes ali, vão trabalhando esses peixes. Você está sendo trabalhado. Você que frequenta a igreja está sendo trabalhado. Se você frequenta uma igreja séria, uma igreja que prega o evangelho, que fala a verdade do evangelho, onde as pessoas se amam, onde as pessoas procuram se ajudar, procuram a mutualidade, né, no sentido de serem vias de mão dupla, né, ajudando as pessoas, recebendo ajuda ao mesmo tempo, fazendo esse intercâmbio, você está sendo transformado, você está sendo mudado, né? Quando Jesus falou que ia transformar os discípulos em pescadores de homens, ele fez isso diretamente. Mas agora a igreja tem o poder, por isso que ele falou: vocês serão pescadores de homens. A igreja tem o poder agora de fazer a mesma coisa que Jesus fez: influenciar e apontar para o reino. Influenciar apontando para o reino. Uma pessoa que entra numa igreja séria, onde o evangelho é pregado, o evangelho no coração dessa pessoa muda a estrutura mental, a consciência. E a consciência do evangelho e a maturidade cristã muda a estrutura da vida, muda a visão de mundo, muda a projeção da pessoa no mundo que ela está inserido. Por isso que eu falei ontem sobre a cristianização do seu trabalho, cristianização da sua família, cristianização das suas finanças. Quando o evangelho ele entra, porque a Bíblia fala em Romanos 1,16 que o evangelho é o poder de Deus para a transformação. O evangelho não é transferência de conhecimento. Não é para você saber sobre Jesus, ouvir a história de Jesus, saber sobre a história. Não, não é para saber a história. Você pode pegar um livro de história e você vai saber muita coisa. O evangelho é o poder transformador de Deus. É o poder que nos transforma de dentro para fora, que muda a nossa estrutura mental, né? Então, é isso que o evangelho propõe. E ele se utiliza, ele é veiculado pela igreja, né? Através de um irmão. Não é só o pastor ou quem prega, não. Através do convívio social na igreja, através da vida em comum. Quantas pessoas, eu mesmo e outras tantas, deixaram vícios, deixaram tendências suicidas. Quantas pessoas foram transformadas, estavam no caminho de morte, foram para o caminho da vida, estavam em caminhos tortuosos e voltaram para o caminho da vida, estavam com a mente distorcida, ideologizada, mas acabou sendo transformado pelo Evangelho. O Evangelho faz isso. Transforma, né? Transforma a mente, transforma a sociedade, né? Transforma toda a estrutura da sociedade. Então a consciência cristã e a maturidade cristã
altera a visão de mundo, a projeção da pessoa na vida, né? A mente mudada muda tudo ao seu redor, muda o seu mundo, muda a sua família, muda o seu trabalho, muda tudo. Então, ao nos aproximarmos de Jesus, como Simão e André, precisamos ter a consciência de estarmos desarmados para ser transformados. Para que quando chegar na consumação dos séculos, na hora da separação dos peixes, nós sejamos achados como aqueles peixes que estão prontos pelo Senhor, que não serão jogados fora. Né? Nós estamos na igreja. E a igreja está exercendo essa influência sobre nós. A igreja como um todo está exercendo essa influência através do Evangelho. O Evangelho perpassando pela igreja vai mudando os corações daqueles que permitem ser mudados. Tem pessoas que não vão se deixar regenerar nunca. A gente sabe disso. Judas não se deixou regenerar. Tem pessoas que não vão se deixar regenerar nunca. Mas felizes são aqueles que deixam o Evangelho mudar suas consciências e seus corações. Desses é o reino dos céus. Que Deus te abençoe. Seja muito bem-vindo à igreja. Deus te abençoe poderosamente. Tá bom, Sandra? Deus te abençoe também Raquel, Carlinha, Jusilane, Alice, irmã Ana e todos os demais que aí estão. Deus abençoe e nos dê uma quinta-feira abençoada na presença dele.